Vida e Saúde no ar. A partir de agora, você tem a chance, a oportunidade de recomeçar, repensar a sua vida e, junto com a gente aqui, traçar um plano de como você pode colocar tudo aquilo que você ouve e vê aqui em prática na sua vida, de acordo com o que você já tem por aí, tá? Sem desespero, mas na força do Senhor, fazendo mudanças positivas na sua vida. E a gente traz aqui uma frase para a sua reflexão, uma frase do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Ela disse o seguinte: só podemos receber da luz do céu à medida que a gente for voluntário e nos esvaziar do próprio eu. É aquela velha história, né? A gente precisa dar espaço, fazer espaço, dar lugar para aquilo que a gente quer receber do alto. E quando a gente está cheio da gente mesmo, cheio de si, é impossível que Cristo possa reinar e possa habitar na gente, competindo então com a nossa própria vontade, com o nosso eu, tá? Fica a dica, uma reflexão profunda, curtinha, mas muito válida para a gente hoje. Doutor Eduino está aqui com a gente hoje para falar sobre um assunto necessário, importante, e eu quero que, de repente, você quebre aí alguns tabus com relação a esse assunto, porque tudo bem, é um assunto íntimo, delicado, mas a gente precisa de informação, precisa de esclarecimento e precisa de ajuda muitas vezes. Doutor Eduino, quais são os motivos que podem levar uma pessoa a sofrer de inflamações no reto ou no ânus? Seria talvez a alimentação, ou estilo de vida, né, desregrado, pouco sono, estresse, enfim, o que você acha? Interessante. É interessante como vai as rotinas da vida, não é? E não é diferente para o intestino. Nós precisamos ter rotinas para evacuar, para ter o nosso hábito digestivo e precisamos evacuar praticamente diariamente. Então, fazer cocô demais não é legal, não é? Então, fezes amolecidas, elas saem de formas explosivas, nos machucam. Fezes endurecidas que ficaram lá por mais tempo também vão nos machucar. Então, essa sensação de que machucou, saindo sangue ou não, a presença de muco ou não, a dor, não é? A cólica, essas sensações ruins, não é? É importante a gente valorizá-las. Os problemas sempre são de origem inflamatória ou tem alguma coisa de infeccioso aí? Bom, quando a gente fala de intestino, nós estamos falando de uma coisa potencialmente contaminada. Estamos falando de cocô. Pois é. Então, a inflamação está relacionada com a dor, está relacionado com o processo inflamatório, com machucado. A chance disso infectar é grande ali, não é? Então, os cuidados que a gente vai estar vendo hoje para a gente tentar entender especificamente o caso de cada um, não é? Entender melhor, para ver onde a pessoa se coloca, para tentar evitar esses problemas. Tá, vamos tentar pontuar algumas possibilidades aqui. Falta de higiene, por exemplo, relação anal, relação sexual anal, podem provocar doenças no ânus e no reto? Muito bem. Ao fazermos cocô, não é? Então, a passagem das fezes por ali, a gente tem um atrito que pode machucar. E aí, a tentativa de higienizar demais, a gente também pode continuar se machucando. Olha aí. E piorar, não é? E aí, então, a gente vai se lavar e usa sabonete, e aí faz espuma. E aí, com isso, a gente pode estar tirando a proteção da pele. Então, por isso, a higienização ela tem que ser cuidadosa. Então, utilizar um pouco de papel higiênico para tirar excesso. Utilizar lenço umedecido é bem interessante, porque a gente consegue limpar essa transição ali da borda do ânus para dentro, para próximo do reto, não é? Então, o lenço umedecido ele é bem interessante. E quando a gente for se lavar, não é? Que não é necessário que a gente se lave mais que uma vez no dia, então utilizar um sabonete neutro. Tem alguns sabonetes específicos para a região, inclusive, mas sabonetes neutros devem funcionar e não fazer muita espuma, não esfregar demais, legal, pode machucar. Legal. Sexo anal. Sexo anal. Então, é meio que antifisiológico, né? Uma vez que ele não tem lubrificação e ali existe um relaxamento, mas seria um mecanismo que nós temos para a passagem das fezes. Então, normalmente, pode machucar e pode vir a trazer complicações. Voltando naquela questão da possibilidade de infecção, né? Infelizmente, a gente vê muita complicação e doença relacionada ao sexo anal. Que pode trazer inconveniente para a pessoa. Né? Tá. Vamos pensar em algumas possibilidades que vão nos ajudar a descobrir se a gente está com um problema nessa região do intestino, que é a região final ali do intestino, ânus, reto. E porque às vezes a gente tem um problema e a gente coloca tudo como hemorroidas, por exemplo.
Correto. Ah, estou com hemorroidas, uma dor, um desconforto, um sangramento, sem entender que outros sintomas podem mostrar, ou outros sinais podem mostrar problemas do intestino também. Claro que sim. Então, entendamos que quando se fala de reto, a maior parte das doenças intestinais estão no reto, que é a última porção ali do intestino. Ok. Né? Porém, o ânus representa a maior parte dos sintomas que a gente tem também, né? Então, é bom a gente valorizar isso. Vamos ver junto isso? Vamos, vem cá. Ok. A gente tem aqui, olha, a gente preparou uma artezinha mostrando talvez um primeiro sinal de problema seria sangue vivo nas fezes. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor esse sinal, doutor. Muito bem. Então, tem duas questões aí que você está colocando. Sangue e ser vivo, não é? Então, quando você morde a língua e você engole esse sangue, não é? Ou você tem um sangramento gástrico, não é? Esse sangue ainda que você não viu, ele é digerido e vai embora para frente, normalmente esse sangue, se ele é percebido nas fezes, ele vai ser de coloração escura. E normalmente sangue... Às vezes nem vai ser percebido, então, pela coloração. Pode ser, se é pequena quantidade. Mas se é coloração escura, nós estamos falando de piche, né? Coloração preto. Piche, com um odor bastante característico, muito fétido, e aquele negócio, você dá descarga e não vai embora. Você tem que dar descarga de novo e continua preto, né? Okay. Então isso é sangue digerido. Diferente de sangue vivo, que é fácil a gente reconhecer. Que é aquele sangue vermelho. Sangue vermelho. E aí tem que ver em que momento está se apresentando esse sangue vivo, né? Se sangue vivo, ele é após ter saído as fezes, a hora que passou o papel higiênico, então quer dizer, não tinha sangue ali, as fezes saíram, as fezes de uma coloração que não tem sangue e depois vai ter sangue, então normalmente isso é a passagem das fezes causou o sangramento. Quer dizer, talvez mais nessa parte final, ânus. Mais na parte final. Aí, diferente do sangue vivo com muco sem fezes, já não é diferente, é diferente de problemas aí do ânus. Provavelmente é outro problema mais relacionado ao intestino. Tá. As fezes com sangue é uma outra situação também, que provavelmente já não está relacionado ao ânus. Mas sempre que tem sangue, temos que estar atentos, né? Tá. Cansaço, doutor? Bom, cansaço é uma coisa meio que inespecífica que a gente tem em outras partes do corpo. Porém, na região pélvica, região perianal, é bastante interessante que existe cansaço. Nota que a gente precisa relaxar a musculatura do ânus para fazer cocô, para soltar pum, porém a gente tem que contraí-la para não soltar pum na hora que não deve e para não perder cocô também. Não é? E às vezes sincroniza. Ou seja, uma musculatura que tem que estar atenta ali. Tem que estar funcionando bem. Funcionando. E aí tem umas situações, sabe quando você está carregando uma sacola e você está andando, e aí você fala, eu não aguento dar mais nenhum passo com essa sacola na mão, que eu vou deixar cair porque eu não aguento mais pelo cansaço. É porque você está fazendo um esforço prolongado, ainda que não é tão pesado e que você já não aguenta mais. E existem situações que a tensão, o esforço para segurar ali, acaba fortalecendo essa musculatura do ânus e começa a apresentar isso em forma de dor, cansaço ali na região. Cansaço nessa região mesmo, então. Interessante. É interessante. Doutor, um outro sinal que pode indicar problemas no reto, no ânus, cólica? Bom, cólica a gente está falando de uma coisa que aperta, não é? Coisa que aperta. Aperta, contrai, relaxa, contrai. E acalma. Isso tem a ver com musculatura. Normalmente isso vai estar relacionado com intestinos, né? E a cólica tem uma localização mais específica, mas normalmente vai estar relacionado com peristaltismo intestinal. No ânus a gente não vai ter tanto esse sintoma, né? A cólica é mais intestinal e aí tentar verificar com que outro sinal ou sintoma isso está relacionado. Doutor, e o muco? Ele pode ser presente também, pode dividir opiniões como o sangue, por exemplo, ser um problema de uma outra região do corpo que vai ser excretado aqui, mas que não é necessariamente do intestino? Como é que é? Então, quando a gente percebe muco nas fezes, é problema, porque se é um muco de partes altas, ele já não vai aparecer somente como muco, ele vai estar junto das fezes, a gente já não vê como muco. Então, muco fora das fezes ou somente o muco, não é? É sinal de patologia. Seja ele de patologia infecciosa, bacteriana, de microbiota, problema de microbiota, flora, ou seja ele um problema inflamatório, né? Ou até de alteração ali de células. Né? Para quem de repente tem dificuldade de entender o muco, de repente, quando tem diarreia, virose, normalmente vem muco junto, né, doutor? Então é problema. Tipo catarrinho, né? Tudo bem. Tá junto. Olha, esse sinal aqui é bastante interessante, que às vezes a gente não relaciona com problemas nessa região do corpo.
perda de peso sem causa aparente. Por quê, doutor? Muito bem. Então é assim, nós falamos um pouco de estômago já, e o estômago ele grita, ele sinaliza que está dando problema, da azia, da queimação. O intestino normalmente ele é silencioso e a pessoa não tem sintoma intestinal. Por essa razão, nós temos que investigar intestino regularmente. Essa regularidade mudou um pouco e hoje segurança para colonoscopias boas, com bons resultados, para até 10 anos. Isso a partir dos 45 anos, não é? Mas a questão perda de peso, temos que investigar. É uma investigação meio longa, né? Se a gente não tem problema, a cada 10 anos, tá bom? Tá bom, a partir dos 45 anos e investigar até os 85, sabe? Até os 85 tem que ser feito colonoscopias, né? Isso desde que esteja tudo bem. Ok. Não é? Mas a perda de peso tem que ser investigado no intestino, sim, porque pode estar ali uma causa de problema. De repente, uma dificuldade de absorção do alimento, pode ser várias coisas. Pode ser. Tem a questão diarreica e tal, mas a questão tumoral é sempre uma preocupação, né? Então, se não tem outro sintoma, como pode não haver, tem que ser investigado. E aí entra a questão colonoscopia, ainda que tem as questões de diarreia, por exemplo, muito bem lembrado, que pode estar perdendo peso também rapidamente, né? Rapidamente, que é mais fácil de se tratar. Você já mencionou esse sinal aqui, mas eu queria que você falasse de novo. É aquela coisa de uma hora tá só diarreia, outra hora fezes duras, ressecamento, constipação intestinal. Essa coisa de dois extremos aqui. Bom, isso realmente não é legal, isso é sinal de que nosso metabolismo não está funcionando bem e o que a gente pode entender aí tem uma alteração intestinal. Normalmente, isso seja intestino delgado e grosso ou somente o grosso que não está funcionando bem. Então, seja um síndrome de intestino irritável, alguma doença, outra inflamatória intestinal. E aí a gente precisa entender, uma vez que a gente tem diarreia e esvazia esse intestino, para poder voltar a formar bolo fecal e fazer cocô de novo, uma vez que a gente limpou o intestino, pode demorar. Então, demorar quanto tempo, doutor? Então, após o preparo para uma colonoscopia, que é esse exame que a gente tem que limpar todo o intestino. Até 3 dias, tudo bem, sabe? 2, 3 dias, né? Mais ou menos esse tempo para sair aquilo que a gente comeu, né? Pela boca, mais ou menos isso. Doutor, queria falar um pouquinho sobre hemorroidas. Talvez a gente classifique todo problema no reto, no ânus, sem saber direito como é hemorroida. O que é hemorroida? Muito bem. Então, no ânus, nós temos algumas estruturas. Então, nós já falamos bastante de músculo, não é? A parte do músculo ali é revestido de mucosa, não é? Transição do ânus para o reto, mucosa, pele. E debaixo dessa mucosa, pele, nós temos circulação, temos veias. Então, se não tem hemorroidas, não tem ânus, né? Então, é necessário ter circulação. A gente chama, na verdade, o problema, mas a gente está chamando uma região ali uma parte do corpo, né? Então, nós precisamos ter veias hemorroidárias. O que acontece? Por que as veias dali se machucam ou ficam alteradas? Assim como na perna a gente pode ter varizes, e essas varizes vão estar relacionadas, sim, a muito tempo de pé e outras alterações, no ânus está relacionado ao esforço para evacuar. Então, assim como a gente falou da força do ânus, da consistência das fezes, da forma que a gente vai evacuar, com isso a gente pode machucar o ânus. Entre os machucados que podem acontecer, entra as veias hemorroidárias, que podem se inflamar, podem sangrar, podem formar trombos. Entendamos que tem outras doenças também no ânus que não são somente hemorroidas e que é muito comum a gente ver também. Fala um pouquinho dessas doenças, Muito doutor. bem. Olha só, a força do músculo, que é uma coisa que a gente já mencionou aqui, isso é bastante importante na fisiologia ou na fisiopatologia dessas coisas. Então, olha só, tem pessoas que têm mais facilidade para evacuar, que não tem que fazer esforço. Outras, para soltar um pum, tem que fazer muita força. Nota, isso são características de pessoas para pessoas. Tá. Então, isso tem a ver essa força do muscular. músculo. Força muscular. Então, essa força com o sincronismo de relaxamento pode causar machucados do tipo fissuras. É comum e a fissura dói muito, tá certo? E uma fissura que não é cuidada, ela demora muito para resolver. E essa fissura é no ânus? No ânus, exatamente entre a borda da pele para dentro ali, né? Então, às vezes, não dá para a gente sentir, né? E a pessoa, na cabeça, o que o vizinho fala, o amigo fala, normalmente é problema hemorroidário, né? Mas não, é fissura, né? E aí essas fissuras, elas podem complicar
com patologias infecciosas, formando então trajetórias de comunicação dali do ânus para uma região da pele um pouquinho mais longe, que são as fístulas. Isso pode abscedar, formando então, o pessoal chama de furúnculo talvez, forma um abscesso ali onde junta pus. Muito Isso dolorido, eu imagino. Muito, e com outros riscos que muitas vezes precisa até internar para poder intervir nisso aí, né? Tá. Essas são situações do ânus que machuca, que dói e que tem como lidar, né? Tudo isso vai ter relação com, voltando, na primeira coisa, dormir bem, porque uma vez que dorme bem, você relaxa, tende as coisas voltarem a andar. Verdade. Bem, Eu tenho um amigo que diz que dormir é regenerar. Se a gente não dorme, o nosso organismo todo dá um duro danado para tentar, mas não consegue. Dormir. E aí, comer bem. Esse comer bem, 2, 3 vezes no dia, tomar água abundante. Nos alimentos que a gente vai comer, preferir alimentos crus, ricos em fibras, não é? Pouco processados. Atividade física, doutor, qual é o papel aqui? Então, atividade física, você alonga, você fortalece, né? Então, o mecanismo de prensa abdominal para você poder evacuar, você precisa ter músculo, né? A posição para evacuar, o pé no chão apertando, né? Você precisa ter força para isso, né? Então, a atividade física a gente não pode parar, né? Atividade física é vida, né? Isso que não é importante, é necessário. É necessário, doutor, tá certo. Eu queria saber o seguinte, à medida que a gente envelhece, várias funções do nosso corpo ficam mais diminuídas, eu diria assim. Algumas até perdem a sua função, né? O mesmo acontece com o reto e com o ânus? À medida que a gente envelhece, a gente tem mais tendência a ter problema nessa área? Infelizmente, sim, não é? Então, a digestão, o andamento intestinal, ele fica mais lentificado e essa força que a gente falou que pela tensão da vida poderia ser mais forte, já no decorrer da idade, com a idade, pode passar a ser mais fraca, né? Essa força não. Então, é mais comum nos mais idosos ter menos força no ânus, às vezes acompanhado de perda fecal, né? E aí entra exercícios do tipo de fisioterapia, para fortalecer essa musculatura novamente. Que é aquele exercício de segurar o xixi, né? De apertar, de relaxar. Coisa desse tipo. Uma outra coisa que eu estou imaginando também é que, às vezes, essa região aqui, ou o intestino todo, o trato digestório todo, sofreu o impacto de uma vida com hábitos que acabam, talvez... não diria gastando mais, mas sobrecarregando mais o intestino. Ou não tem nada a ver, doutor? Então, tem a ver. E esse intestino, você sabe que a gente está falando aqui quase que tudo de cocô, né? Estamos falando de intestino, de cocô. Necessário, vai. Só que assim, intestino considerado como um segundo cérebro, não é? No intestino, ali se metaboliza processos importantes para neurotransmissores que vão ser utilizados para o nosso pensamento, para as nossas ações, disposição, para nosso sono, disposição e tudo mais. Então, isso a gente precisa que esteja funcionando. Para que a gente esteja vivo, esteja de pé, se mexendo, fazendo as nossas coisas, nosso intestino precisa estar funcionando. Então, a gente precisa voltar atrás. Correr atrás do quê? O que está acontecendo? Por que não está tão bem assim? E vamos para cima tratar isso, melhorar essa situação. Eu tenho mais uma questão aqui que é a seguinte: alguns profissionais e também receita de vó, ou de mãe, de tia, de mulher, aquela coisa do banho de assento para ajudar a relaxar a musculatura, ou alguém que já tem problema com fístulas, com fissuras, com hemorroidas, o banho de assento. Faz diferença, doutora? Ajuda realmente a relaxar essa musculatura? Como é que ele deve ser feito? Então, é recomendável. Temperatura da água? É recomendável. É bem interessante que o bebê, ele toma banho na banheira, né? Está imerso na água. Sabe que esse hábito, a gente levar ele para a vida adulta, ele não é ruim, né? Ele é adequado. Então, é uma recomendação. Vai tomar banho, uma baciazinha que você possa se sentar, ou uma bacia um pouco maior, que você possa sentar e tomar banho sentado, né? Então, temperatura que seja agradável, não é? Isso vai ajudar na higienização, isso ajuda para desinflamar se for necessário, ajuda no relaxamento. Relaxamento. Faz parte do tratamento ali, sim. É uma boa e a gente super utiliza isso nos casos de doenças anais. Legal. Sabe? É super adequado e em casos de dor, por exemplo, em casos de inflamação, o banho de assento parece que é o que ajuda mais rapidamente. Um analgésico natural. Legal, olha, nas clínicas em que a gente visita, em São Roque, Clínica Spa Vida Natural, também no Cevisa, aqui no Espaço Viva, eles utilizam essa terapia
do banho de assento com resultados maravilhosos. Vale a pena você tentar fazer em casa e super simples. Se você chegar para um paciente e falar, olha, tem um remédio bom, vai aliviar na farmácia, ele vai lá e compra. E às vezes deixa de fazer uma coisa simples em casa, né, doutor? Então, essa dica de fazer na hora do banho, eu acho que não tem erro, né? Porque não dá tempo, coisa e tal. Todo mundo toma banho. Né? Então, toma banho sentadinho ali, sabe? E já resolve uma outra parte, né? Tá. Doutor, essas doenças podem acontecer em qualquer idade. Crianças também podem ter problemas no ânus e no reto, dependendo da alimentação, por exemplo, ou de uma formação... Olha, eu acho que um ponto que é válido a gente mencionar aqui, é bem interessante, nós estamos com 2 problemas sérios, que um deles é alimentos refinados, né? Entre eles temos o trigo, que é bastante refinado, com uma quantidade grande de glúten, uma vez que o trigo não mudou de nome, mas ele já não é o trigo que nós conhecemos quando criança, não é? E a outra questão é a caseína do leite, que tem uma grande quantidade no leite da vaca e que favorece também a que o intestino não funcione de forma adequada, prende o intestino. Então, nós vemos muita criança com problema de intestino preso, seja por tomar mamadeira de leite de vaca, ou seja por consumo de trigo branco, seja ele em forma do macarrão, da bolacha, do pão ou do bolo, não é? E então, com isso, a gente vê muitos problemas sérios com crianças. E aí, se infelizmente não conseguir corrigir na fase da infância, isso se leva para frente. Ai, compensa muito mais fazer uma mudança. Você que tem filhos aí, que tem esses problemas, faça todo o esforço necessário para que intervenções mais agressivas não sejam necessárias lá na frente, né, doutor? Exato. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. A gente conversa aqui sobre esse assunto, vai aprendendo e você que tem dificuldade, procura um profissional, conversa com ele, não precisa ter vergonha porque tem coisas que aliás, todas as coisas, muito melhor prevenir ou tratar no começo do que deixar o problema ficar maior. Seguinte, a gente pausa agora e na volta do intervalo, o Dr. César Vasconcelos volta com claramente falando sobre como lidar, como se proteger emocionalmente quando um membro da família é alcoólatra. E ainda tem essa receita de chuchu assado com quinoa e amêndoa defumada para você fazer aí na sua casa e arrasar. Logo depois do intervalo a gente tem mais para você.